Sejam muito bem-vindos ao Traz o Brilho Podcast, o canal que faz você brilhar. Hoje, o nosso convidado que veio brilhar com a sua trajetória inspiradora, de muita perseverança, superação e, acima de tudo, uma pessoa que sonha e veio para fazer acontecer. Ele veio para realizar seus sonhos. Eu estou muito feliz e é uma honra receber esse convidado hoje. Ele é um comunicador nato, um empresário que tem uma história maravilhosa, porque ele não desistiu. Ele tentou todas as vezes, com muita persistência, a chegar aonde ele chegou. A história desse convidado é a prova viva de que a inspiração certa pode transformar vidas e de que quando um de nós brilha, ilumina os caminhos de muitos outros. Ele é dentista, especializado em implantodontia, sócio fundador da Clique Odonto no Rio de Janeiro e transforma sua qualidade de vida através de um belo sorriso. Hoje, quem vai trazer o seu brilho e contar a sua história, o porquê ele hoje faz implantodontia, ele faz harmonização facial, ele é ortodontista, mas ele vai trazer hoje o brilho sobre a implantodontia. Se você precisa fazer um implante dentário, fica aqui, porque nesse bate-papo e nesse podcast, quem vai trazer o brilho hoje é o Dr. Marcelo Santos. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Santos. Obrigado, Ellen. Obrigado a todos. É muito inspirador poder estar aqui, trocar esse bate-papo com você, apresentar um pouquinho da minha história, mostrar para muitos que acham que odontologia só é para um nicho ou outro da sociedade, que não, na verdade, é para todas as pessoas, né? Como a Ellen estava falando sobre história, sobre perseverança, vou contar um pouquinho da minha, que eu acho que, como eu fui inspirado, eu gostaria de inspirar alguém a conquistar os seus sonhos, né? Eu vim de uma família muito pobre, né? Minha mãe era cozinheira, meu pai era motorista, e com 7 anos de idade eu entrei no colégio interno, em Porto Alegre, chamado Pontos Pobres. E lá nós tivemos a grata visita de um grupo de dentistas, né? E dentre esses dentistas tinha uma pessoa que me chamava muita atenção, me chamou muita atenção, né? Por que ela me chamou a atenção? Porque dentre todos aqueles dentistas que estavam lá, que foram muito legais conosco, meninos pobres, né? Ela era a única pessoa negra, a única dentista negra vestindo aquele lindo jaleco branco. E eu, jovenzinho ali, estava com 7 para 8 anos, me inspirei nela e disse que quando eu crescesse eu queria ser igual a ela. E hoje eu estou aqui, tentando inspirar outros jovens a correrem atrás dos seus objetivos, a fazerem acontecer, porque sim, é possível você transformar a vida dos outros, você transformando a sua, e eu faço isso através de belos sorrisos. Maravilhoso! Que história linda, Marcelo, você tem. E eu vejo que como você foi muito inspirado por esta mulher negra de jaleco branco, que era uma dentista, cuidando daquelas crianças, eu queria saber como é que como foi essa trajetória que você chegou até ser dentista. Você foi dentista de primeira? Foi sua primeira faculdade? Como é que foi isso? Conta. Não. Eu sou militar, né? Sou militar da Marinha. Comecei a trabalhar ali com 13 anos. Trabalhei até os 17 anos, 18 anos eu me alistei e entrei para a Marinha do Brasil, onde eu fiquei os 30 anos. Só que no meio do caminho, eu sempre quis fazer odontologia, como eu falei, lá de trás. Só que a odontologia sempre foi, ainda hoje é, uma faculdade bastante onerosa, né? O curso é um pouquinho caro, os instrumentais também. Então eu não conseguia, mesmo sendo militar, eu não conseguia bancar ali a família e também a faculdade. Então eu comecei fazendo fisioterapia, fiz 3 períodos, aí depois pulei pro direito, vi que não era fisioterapia, não era o que eu queria. E se você tinha que idade quando começou a fisioterapia? Tava com 25 para 26. Aí depois fui fazer direito, fiz 4 períodos, passei por 4 períodos, fiz 3 períodos completos, passei por 4, aí eu consegui uma bolsa integral para odontologia. Aí foi realmente onde eu consegui realizar meu sonho, consegui buscar o horizonte que eu sempre sonhei em ter, e com isso eu também aprendi que mudar a vida dos outros, transformar a vida dos outros, transformava mais a minha, entendeu? Então, por isso que eu comecei a buscar cada vez me especializar mais,
a trazer novos sorrisos, a entregar para as pessoas o meu melhor, e isso trouxe a fundação da Clique Odonto, e estamos aqui mostrando isso. Perfeito. E não tem outra fórmula. Primeiro, o nosso propósito faz bem pra gente. Depois a gente faz pro mundo. E aí, essa roda da prosperidade, de fazer o bem, de ter retorno, da abundância, de deixar a nossa marca no mundo, vai fazendo cada vez mais sentido e valendo mais ainda a pena. As coisas acontecem. Você tem que fazer o bem, não interessa quem. Sim. Né? Eu acho que a gente está aqui mais para servir do que ser servido. Sem dúvida. Claro, quando você melhora a vida ali do seu colega, do seu funcionário, você tem pessoas que só se aproveitam de você e tem pessoas que aproveitam essa oportunidade. Exatamente. Então quando você começa a entender que você servindo o outro, você consegue sim o universo te devolver em abundância, você faz com o coração muito aberto e as coisas dão muito certo. Sem dúvida. E Deus te abençoou muitíssimo, porque você não desistiu, você continuou, você trocou de faculdade. E aquilo, né? Não existe o certo e o errado. Tentou fisioterapia, não era aquilo, vamos pro próximo. É tentando e experienciando essa vida que a gente vai acertar. Na verdade, eu tinha um objetivo claro, assim, eu sempre quis ser dentista. O meu sonho de vida, né, desde lá dos 7, 8 anos para 9, era ser dentista. Mas só que o caminho é que era mais difícil. Sim. Mas isso que eu quero dizer, é difícil, não é impossível. É isso. Foca, determina e vai, e faz acontecer. Sim. Não pode ficar no sofá, né? Senão não vai. Não pode. Não pode ficar contando história pra sua cabeça. É isso aí. Que não é possível, que eu não vou conseguir, que eu ainda não tenho, eu não tenho ainda idade para poder fazer isso já passou do meu tempo. Gente, o tempo é agora. Aproveita esse bate-papo e se inspire nessa história deste homem incrível que trouxe aí, ó, sorrisos transformados, realização de sonhos, tem uma família linda. Isso aí, graças a Deus. Né? Já vão nessa brincadeira 29 anos que eu e Jaqueline. Ela tinha 15, eu tinha 20. Quando começamos a namorar, entre namoro, noivado e casamento, 29 anos. Parabéns. Temos 2 filhos, Brian com 16, Enzo com 8. E é isso. Quantos anos os meninos? 16, Brian, o mais velho, e 8, Enzo, o mais jovem. 2 meninos. 2 meninos. Maravilhoso. E Jaque foi uma guerreira também. Com certeza. Quis muito, acreditou no seu sonho, te deu a mão, formou a família, esperou o seu momento. É isso aí. Ela tá terminando agora também o odonto. Fez enfermagem primeiro, aí agora tá terminando odontologia. Termina agora, no meio do ano, em junho. Então já a gente vai tá ter uma nova dentista na rede Clique Odonto, que eu sei que ela só vai crescer, só cresce nesse Rio de Janeiro. Agora vai pro Brasil, né? É isso aí. Marcelo, falando sobre implante dentário. Claro. Né? Hoje, eu dei uma olhada aqui, ó. A gente tem pesquisas importantes, né? Estudos indicam que os implantes dentários contribuem para a preservação da saúde bucal, melhoram a função mastigatória e a fala, além de terem um impacto positivo na autoestima dos pacientes. Ou seja, os pacientes ficam completamente preocupados, né? Quando quebra um dente, quando tem um dente que tem algum problema e que você avalia e vê que precisa fazer um implante dentário. Como vai ficar isso, né? Se não conseguir resolver, isso afeta diretamente a autoestima de um paciente, né, doutor Marcelo? Com certeza, não somente a autoestima, é a autoestima, o convívio social, um emprego. Muitas pessoas às vezes não conseguem um trabalho por causa dos seus elementos dentários. É verdade. Né? Então, assim, são coisas primordiais, você conseguir comer bem, falar bem, sem vergonha daquela prótese cair nas horas mais impróprias. Sim. Tem gente que gosta de tocar instrumentos de sopro. Como é que você toca um instrumento de sopro usando uma prótese total? Não consegue. Não consegue. Entendeu? Então, assim, são coisas que às vezes básicas. Outro dia eu fiz um protocolo, entreguei um protocolo de uma querida, senhora Filipa. Ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela falou assim, doutor, fazia 20 anos que eu não comia uma maçã. Ai! Tem noção do que é isso? Comer uma maçã é uma coisa tão simples pra gente que tá com os elementos dentários em boca. Para ela foi uma coisa muito diferenciada, assim. Ela se emocionou, eu me emocionei. Foi algo muito legal, mas uma coisa muito simples. Então, assim, a gente consegue sim entregar para outra pessoa um tratamento com que ela mude a sua qualidade de vida e mude para muito melhor, não é só melhor, né? Tem pessoas que às vezes não beijam o marido, né? A mulher, porque minha prótese, isso
você com uma prótese fixa sobre implantes, você tem a sua autoestima renovada, você consegue se ver melhor, você se sente mais empoderado ou empoderada, mais seguro. Então vale muito a pena. Tem gente que não beija o marido por conta de prótese, Marcelo. Eu já tive um relato. Ela falou, né? ela não falou que ela não beijava, mas ela tinha medo de dar aquele beijão mesmo e a prótese se locomover e ficar chato. Então ela dava beijinho, mas aquele selinho. Não é a mesma coisa. Né? Depois tu botou a prótese, ela é outra vida, doutora, é outra vida. Esse foi o relato dela pra mim, é outra vida. São os melhores, né? Os verdadeiros relatos. E ela é muito jovem, né? 49 anos. Ela perdeu os dentes muito cedo. Né? Então ela era muito jovem, 49 anos. Eu tenho 49 anos hoje. Faço 50 agora em maio. Ela tinha minha idade e não tinha mais os elementos dentários, entendeu? Então ela queria, ainda tem muita coisa para viver. Quando ela falou do beijo, eu achei algo que me tocou bastante. Muito. Ver como você faz diferença, né? Traz qualidade de vida, segurança, autoestima para o teu público, para o teu paciente. É isso aí. E, Marcelo, existem muitos mitos sobre implantes. Certo. Né? Qual o maior mito que você já ouviu e que precisa ser desfeito? São dois. Primeiro, mito que quem tem diabetes ou hipertensão não pode fazer implantes dentários. Isso é puro mito. Porque se você tem diabetes ou pressão arterial elevada, nós entramos em contato com o seu cardiologista, com o seu médico, controlamos os seus parâmetros, tanto de glicose como de hipertensão, e depois sim vamos te levar para a sala cirúrgica para fazer a cirurgia. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é na sua qualidade de vida, na sua saúde geral, para depois cuidar da sua saúde bucal. Perfeito. Então, quem faz um acompanhamento, não aquela pessoa que sabe que tem diabetes, mas não cuida, sabe que é hipertenso, mas não cuida. Ela precisa cuidar para poder tratar. Ela pode até não cuidar, não estar cuidando antes de começar o tratamento conosco. Quando ela começar o tratamento, ela vai se obrigar a cuidar, se ela quiser operar. Sim, então não é tarde. E isso é muito importante para cuidar da saúde. Por causa que é uma cirurgia. É uma cirurgia extensa. Então, é um procedimento que requer cuidados, requer todo o carinho. Então, para que você tenha o resultado esperado, que é voltar a sorrir com qualidade, com segurança, você tem que sim cuidar da hipertensão arterial e cuidar da diabetes. Então, é mito que você não possa operar. Você pode sim operar, mas nós vamos ter que juntos controlar esses parâmetros de glicose e hipertensão. Tem solução? Com 100% de certeza. O meu público é ali de 30 a 85 anos, 87 anos. Sim. Uma média ali de 55, 56 anos. Todas essas pessoas, a grande maioria, tem alguma comorbidade. Sim. Entendeu? Então é só controlá-las. A gente controla e depois dá seguimento num tratamento realmente de qualidade. Perfeito. E vocês lá na Clique Odonto têm parceria com algum cardiologista? Vocês podem indicar aquelas pessoas que estão sabendo naquele momento que não pode fazer o tratamento? Sim, sim. Nós temos cardiologistas que a gente pode indicar, que já são amigos nossos, trabalham conosco, para auxiliar exatamente no risco cirúrgico. A pessoa precisa fazer esse exame de risco cirúrgico, não tem alguém de confiança, nós temos alguém de confiança para que ela possa realmente ser tratada de ponta a ponta, né? A parte da saúde geral e também da saúde bucal. Perfeito, maravilha. Você hoje já teve algum paciente cuja vida mudou completamente depois de um implante? Conta pra mim essa história. Eu tenho vários. Uma assim que te marcou demais. Poxa, seria até redundante eu falar, mas a do beijo essa foi do a beijo que mais me marcou. Entendeu? A da maçã me marcou, dona Filipa, sim, muito. Sim. Mas a do beijo, poxa, você tem 49 anos, você não beijar seu esposo com vontade, porque você tem insegurança. Afasta a conexão emocional do casal, né? Entendeu? Então, acho que se a gente for falar, eu tenho várias histórias, mas essa é a história mais forte que me toca, porque eu acho que a gente está aqui para viver pleno, né? Ter a vida, seja a nível de esporte, manter um bom corpo, se alimentar bem, beijar, curtir, namorar, dormir bem. Então, assim, tudo começa pela boca. Você tem que conseguir comer. Verdade. Socializar, beijar. Então, acho que essa foi a história que mais me tocou. Viver. Brilhar na vida, né? E hoje, um processo falando aqui de curiosidades. Quem pode ou não pode fazer implante dentário? Você já trouxe aqui
pessoas com diabetes, hipertensão, sendo controlado, né? Consegue. Agora, quem de fato pode ou não pode? Existe esse Sim, perfil? Existem as pessoas que nós devemos ter um cuidado muito maior, né? São aquelas pessoas que são limítrofes. Por exemplo, tem pacientes que, com o passar dos anos, perdem uma massa óssea mais rápido do que outras. Então, você vai ver a mandíbula dela, ela tem ali 4 centímetros de mandíbula. Como vamos botar um implante se nós só temos 4 centímetros de mandíbula? Né? Olha. Então, são pacientes muito limítrofes. A Então, estrutura do rosto. ela não tem estrutura para receber esses implantes. Eu posso fazer, existem algumas técnicas cirúrgicas, onde a gente faz enxertia óssea de grande volume, que pode tirar do ilíaco, do joelho, do mento. Mas, assim, são tratamentos muito mais longos, demora ali 2, 3 anos para você conseguir restabelecer uma oclusão bacana para esse paciente. Então, não é que eles não possam, mas são trabalhos realmente mais longos. Né? Que primeiro você tem que ganhar osso, para num segundo momento, daqui a 9 meses, 10 meses, colocar os implantes, esperar mais 6 meses para colocar, assim, os dentes sobre esses implantes. Então, é um trabalho de, no mínimo, 2 anos, 2 anos e meio. Né? Esses são os pacientes mais restritos. Existem outros tipos de pacientes, falando agora de maxila, da parte de cima, que também perderam os ossos com muita rapidez, que não tem mais a parte da bateria anterior ali, pré-maxila. Então, a gente tem que ir lá nos zigomáticos, ossos aqui em cima da maçã do rosto. São pacientes que podem ter os dentes fixos por implante? Sim, podem. Mas são trabalhos bem mais avançados e que requerem muito mais cuidado. Tá? Em terceiro ponto, pacientes que sofreram de alguma neoplasia, né? Eles podem fazer implantes? Também podem, mas tem alguns detalhes a serem cuidados. Por exemplo, o paciente fez uso de bisfosfonatos. São medicações que os médicos passam, que alguns médicos falam que é uma vitamina para osso, ok, realmente ela diminui a possibilidade de metástase, tá? Mas para nós, implantodontistas, ela dificulta a instalação dos implantes. Por quê? Como ela dificulta a metástase, que é a transferência das células neoplásicas, ela deixa o osso mais vítreo, mais seco. Então, quando você bota os implantes dentários, a possibilidade de haver uma necrose do maxilar é muito grande. Nossa. Então, esses pacientes, a gente tem que ter muito cuidado, ver a vida útil, quando é que foi a última vez que ele tomou essa medicação. Né? Tem alguns exames que a gente pode fazer, o principal dele é o CTX, ver em que parâmetro ele está. É um paciente mais delicado para se fazer implantes dentários. E a neoplasia que você fala são pacientes que são diagnosticados, já fizeram um tratamento de câncer. Sim, são pacientes que já estão em tratamento ou já fizeram um tratamento de câncer e tomam essa medicação específica. Porque tem pessoas que têm câncer e não fazem uso de bisfosfonatos. Fazem só radioterapia, fazem só quimioterapia, mas não usam bisfosfonatos. O nosso problema não é a neoplasia e não é a radioterapia. São os bisfosfonatos. Essa medicação específica é que ela restringe a parte sanguínea de chegar nas periferias. E na periferia da cavidade oral também. Automaticamente dificulta a cicatrização ali óssea e pode gerar uma necrose. Muito importante. Sim. Sério, né? Sério. Pode então, ser perigoso. Você perguntou sobre limites? Sim. Esses são os limites mais delicados, assim, da parte da implantodontia. Sim. E a importância, a gente escuta muito isso, a importância das pessoas não mentirem para o dentista, não mentirem para o médico, porque isso coloca em risco a sua própria vida. Com certeza. Né? Se um paciente não fala que toma, né, essa medicação... Porque o que acontece? Ele pode até negligenciar, dizer que eu tive câncer, mas eu não tomei bisfosfonato. Beleza. Aí a gente vai fazer os implantes, porque ele negou, né? Não tem como eu saber, e desenvolve uma necrose dos maxilares. Olha horroroso, é horroroso. Porque você acaba perdendo massa realmente óssea e é bem sério. Então, coloca a vida em risco, a própria vida em risco. Desnecessário. Sim. Então, tem que falar a verdade. Essa relação dentista-paciente é importantíssima. Para o sucesso. Né? Para o sucesso de tudo. Porque às vezes uma coisa mínima que para você é dia a dia, não precisa falar, porque aquilo já está dentro da sua rotina. Um remedinho por semana que eu tomo, tem que falar. Qual? Porque isso pode colocar a vida da gente em risco, né, Marcelo? Doutor Marcelo, uma pergunta que eu acredito que seja, assim, todos os pacientes que sentam na sua cadeira devem ter essa pergunta para te falar.
que é o seguinte: como é o processo de implante? Quanto tempo leva para quem quer fazer, né, a reconstrução, a reabilitação oral, né? Quanto tempo leva da primeira consulta até a pessoa sair com um sorriso novo do consultório? Acredito que essa pergunta deve ter demais. Acho que é uma das principais perguntas de verdade. É? Vamos lá, o que acontece, Anne? Os implantes dentários, eles podem ser feitos numa técnica chamada carga imediata. O que vinha a ser a carga imediata? Eu instalo os implantes no paciente, 4, 5, 6, 8 implantes, e no mesmo momento eu já entrego a prótese aparafusada sobre os implantes. É claro, essa é uma prótese provisória. A gente usa ela ali 2, 3 meses, até o paciente se adaptar legal com ela, conseguir falar bem, comer bem, aí depois a gente faz a prótese definitiva. Mas é possível, principalmente falando em arcada inferior de mandíbula, nós fazemos a cirurgia e no mesmo momento, no mesmo dia, entregar a prótese aparafusada sobre os implantes. Aí a pergunta que os pacientes fazem: por que tem pessoas que demoram 4 meses, 6 meses, 8 meses? É o seguinte: quando a gente faz a instalação dos implantes, nós temos uma chave chamada torquímetro, onde a gente aperta os implantes. Esses implantes têm um travamento mínimo para dar. Se ele der acima de 40 newtons, ok, eu já posso botar a prótese provisória na hora em cima. Não, deu 20 newtons, eu não posso botar prótese. Então vai ficar os implantes lá no osso do paciente, ele vai esperar 6 meses para daí sim colocar a prótese parafusada. Ele vai embora sem prótese, sem dente? Não, ele vai com uma prótese convencional, uma prótese normal. É um provisório. Dente. Uma prótese provisória, convencional, vai ter que usar de repente algum tipo de corega, fixodente, enfim, para fixar essa prótese, mas os implantes já estão lá, quietinhos, esperando as células do organismo dele migrarem para esse implante, segurarem ele firme, e aí sim ele poder botar os dentinhos fixos. Então há 2 momentos aqui. O primeiro momento que eu falei da prótese imediata, né, e o segundo momento a prótese tardia. Então eu sempre explico isso para o paciente: eu não prometo prótese imediata para ninguém. Seja ele que esteja com 30 anos ou com 87, 90. Na hora imediata do processo. Não tem, porque você só vai saber a qualidade do osso na hora da cirurgia, no ato cirúrgico. A tomografia, que é o exame que a gente utiliza para cirurgia, é o exame mais moderno que nós temos na odontologia hoje. Mas ele só nos entrega as dimensões ósseas, altura e largura, não qualidade óssea. A qualidade somente no ato cirúrgico. Né? Você consegue ver naquele momento, porque você coloca esse aparelho que vê... Não, é na hora da fresagem mesmo. Você está descendo ali com as fresinhas para colocar os implantes, você já sente você mais macio, você mais firme, né? Existem algumas técnicas cirúrgicas também, você mais macio. Na primeira fresa você já sentiu, opa! Sim. Então você faz um escalonamento decrescente das fresas para tentar esse travamento maior, entendeu? Entendi. Aí é mais do dia a dia mesmo, aí você consegue sim travar esses implantes. Conseguiu travar, carga imediata, respondendo essa pergunta, né? O paciente vai embora no mesmo dia, já com a prótese parafusada. Sábado agora acabei de fazer. Tiramos 22 dentes do paciente. De uma vez? Sim. Aí colocamos 5 implantes inferiores, prótese imediata e uma prótese total superior. Em cima ele não teve implantes, né? Foi um planejamento feito especificamente para ele, né? Maravilha. Aí uma pergunta que o pessoal fala: poxa, tirar 22 dentes não é muito agressivo? Eram 22 dentes que estavam realmente muito comprometidos. Precisava, né? Era necessário para dar realmente qualidade de vida para ele. Sim. Né? Não adiantaria arrancar 2, 3, porque eu não ia conseguir entregar o que ele precisava. Sim, ia ficar um trabalho... Não ia ficar. Pela metade, digamos assim. Não tinha como fazer. Então, assim, apesar de um número ser um número grande, tem indicações e indicações. A gente não vai sair eutanasiando qualquer dente. Claro. Né? Só os dentes que realmente necessitam perder. Ele tinha uma doença periodontal grande, era necessário essas extrações, por isso o fizemos. Perfeito, até porque tá seu todo objetivo feliz, é muito feliz. É fazer eles se verem no espelho feliz, sem dor, sem problema, com essa renovação e salvar dentes. Salvar dentes. Né? Uma coisa importante todos esses tratamentos, a gente tem um médico anestesista que trabalha conosco, está sempre na sala, né? Então o paciente está sedado. Ele vai relaxar, ele não vai apagar, ele vai estar sedado, ele vai colaborar, vou pedir, abre a boca, ele abre, fecha, ele participa da cirurgia, mas com as medicações que ele toma, ele não lembra de nada depois. Então, assim, é bem tranquila a cirurgia. Maravilhoso. E falando sobre medicação, como funciona a medicação antes e pós o procedimento? Então, a gente tem um protocolo medicamentoso
Primeiro a gente tem que fazer a anamnese do paciente, ver o que ele é alérgico, o que ele não é alérgico, quais são as medicações que ele já toma para a gente fazer a interação medicamentosa, né, a sinergia medicamentosa. E a gente faz especificamente uma medicação para cada paciente dentro da sua realidade, né? Mas tem medicações pré-operatória e transoperatória e pós-operatória, né? Principalmente quando a gente vai fazer com sedação, né? Se vamos fazer com sedação, o paciente vai tomar as medicações que ele tem que tomar, e posteriormente a isso vai manter uma carga ali de 7 dias com seu antibiótico, 5 dias com seu anti-inflamatório e 3 ou 4 dias com seu analgésico. Perfeito. Então, é essa combinação, analgésico, anti-inflamatório e antibiótico. Isso. E aí é uma escala de quanto tempo total? 7 dias de medicação? 7 dias de medicação. O maior espaço de tempo são 7 dias, que é o antibiótico. Bem rápido, É né? rápido. É bem tranquilo. Uma experiência rápida. E como cuidar, por exemplo, antes eu vou fazer uma outra pergunta. Tá. Quando não é a reabilitação da boca total, um dente, por exemplo, um dente quebrou e precisou fazer implante. É o mesmo procedimento, é o mesmo time de quando faz uma reabilitação completa ou não? No momento que você faz a extração de um elemento dentário, você extraiu esse dente, ficou uma cavidade ali grande da óssea. Então a gente coloca um implante, o implante é pequeno, sobra um espaço na volta que fica vazio. Eu posso ou não colocar enxerto nele. Eu gosto de colocar, porque eu acho que a preservação desse núcleo cirúrgico vai fazer com que esse implante dure muitos anos à frente. Se eu não colocar, o tecido tende a fechar e acaba que esse implante fica menos protegido. Entendeu? Então a vida útil a nível de longevidade desse dente é menor. Então sempre que eu faço extrações imediatas, eu coloco enxerto. Respondendo efetivamente a sua pergunta, de tempo. Se nós conseguimos travar esse implante acima de 40 newtons, colocamos carga imediata, ele já sai do consultório com o dentinho em boca. Sim. Caso contrário, vai esperar 5 a 6 meses para a gente poder colocar esse dente. Então é a mesma regra. A regra é a mesma pro protocolo, que são vários implantes, ou para um implante só unitário. Né? Perfeito. E se tratando de um dente, quem está aqui agora nos assistindo, nos ouvindo, e tem um dente para fazer, e tem receio, e tem medo de como é que vai ficar. Às vezes é um dente aqui da parte da frente superior, né? Os dentes aí de frente para o nosso sorriso, que é nosso cartão postal. Fez um implante. Naquele momento, como é que ele sai do consultório? Quais são as possibilidades de sair? Ou é um dente provisório? Como é que acontece? Sempre, 100% dos casos, em 100% dos casos, o paciente vai sair com dente. Pode ficar maravilhoso. Tranquilo. Impossível o paciente sair sem dente do consultório. Após extração. Após extração. Por que é impossível? Porque, primeiro, existem várias técnicas que a gente pode utilizar para devolver um provisório para esse paciente, provisório imediato. Eu posso fazer um provisório direto sobre o implante. O implante travou acima de 40 newtons, como eu expliquei anteriormente, eu já boto um provisório em cima do implante. Se ele não travar, eu geralmente, quando eu vou para uma cirurgia, a gente vai munido de ferramentas, né? Munido de... Sim. Então, eu sempre tenho já uma prótese provisória pronta para ele. Então, eu já tenho o provisório pronto. Seja ele para botar em cima do implante, seja um provisório móvel ou apenas cimentado entre os dentes. Então, de qualquer forma, ele sempre vai sair com dente. Perfeito. Maravilha. Deve ser dúvida de muito paciente também, né? As pessoas sempre ficam naquela... Insegurança. Ficam inseguros, realmente. Essa clareza na hora do tratamento é muito importante, né? A gente vai extrair, mas e aí? Eu vou sair daqui como? Né? Muita gente deve ter essa preocupação após a extração. Doutor Marcelo, o nosso organismo pode rejeitar um procedimento de implante? Excelente pergunta. As pessoas... Isso é um mito legal, porque as pessoas acham que, porque o implante não ficou em boca, que ele teve uma rejeição do implante. Quando, na verdade, quando você quebra a perna, qual o material que vão utilizar na sua perna? Titânio. Sim. Se você quebrar o braço, titânio. Quebrar o dedo, titânio. Olha. Quebrou o dente, titânio. Não há rejeição. O que há ali, na verdade, é uma fibrointegração. O implante ele é colocado no osso alveolar e as células do seu corpo vão migrar para ele e seguraram como seu, as células ósseas, né? Só que esse sítio de ligação, ele tanto serve para células ósseas como para células musculares. Quem chegar primeiro ganha o espaço. E às vezes as células musculares chegam primeiro. Então o implante fica mole, porque não tem espaço para células ósseas fixarem nele. Então, é por isso que às vezes você perde o implante. O implante começa a ficar mole, você tem que tirar, curetar aquela região, limpar e fazer um novo implante no mesmo sítio.
Entendeu? Sim. Então, não existe essa rejeição de implante. O que existe é uma fibrointegração. Por isso que as pessoas, às vezes, perdem implantes. Interessante saber disso. Porque a pessoa Isso já pensa que é uma rejeição. É rejeição. Saiu, o implante ficou mole, caiu. Sim. Entendeu? Agora, não é por isso que a gente não tem que ter... Existem outras possibilidades de perda de implante. Né? Às vezes, uma higienização não bem feita pode fazer você perder o implante. Sim. Um dente com gengivite, ele dura aí 8, 10 anos em boca. Um implante com periimplantite dura 6 meses. Então, se você colocou um implante, você tem que ter cuidados para com esse implante, para que você não perca. Então, você vai usar sim seu fio dental, vai usar seu Waterpik, que é um irrigador oral, uma bombinha, como se fosse um fio dental eletrônico. Ele joga jatos pressurizados de água e vai limpando a região do implante. Né? Então, você tem obrigação de ter esse equipamento em casa para que você tenha uma longa vida aí nos seus implantes. Qual o nome desse equipamento? Irrigador oral. O mais conhecido no mercado, né, é o Waterpik, mas tem várias marcas diferentes aí. É só botar ali irrigador oral no Dr. Google que... Ele vai entregar. Vai entregar, tem várias marcas legais. Bom saber. Acredito que tem muita gente que tem implante e às vezes fica tão tenso naquele momento do procedimento, não consegue às vezes entender direito o que o dentista está passando de recomendação e esquece que precisa desse irrigador oral. Exatamente. Né? E além do irrigador, precisa também das manutenções. Sim. Não é só fazer um implante. Você vai comprar uma Ferrari e você não vai botar gasolina, não vai botar óleo, não vai fazer revisão, cambagem, alinhamento, vai, né? Sim. Nos implantes é a mesma coisa. Você precisa fazer revisões semestrais ou anuais. Depende. É unitário, pode ser anual. É protocolo, semestral. Para quê? Para que o dentista remova aquela prótese sobre implantes, veja como é que está ali a periferia dos implantes, faça as curetagens necessárias, limpe aquela região e mantenha o periodonto saudável. O periodonto, que é o tecido de suporte dos implantes, precisa estar saudável para que você tenha uma longa vida nos implantes. É isso. E tem algum ponto bem exclusivo, assertivo, único, ou algum segredo para manter um implante pela vida inteira, Dr. Marcelo? Tipo, tenho um implante e quero saber como é que eu vou manter esse implante para a vida inteira. Cuidados. O principal fator de longevidade nos implantes é o cuidado. Você já tem cuidado para com seus dentes. Para com seus implantes, você vai ter que ter um cuidado dobrado. Né? Porque o implante ele não tem ligamento periodontal. Ele é como se fosse, grosseiramente falando, é claro, um parafuso instalado sobre um osso. Então, qualquer bactéria que entrar ali vai fazer a festa muito rápido e ele vai começar a ficar mole. Então, o cuidado de você fazer as suas manutenções semestrais faz com que o seu profissional implantodontista mantenha uma limpeza rígida naquela região e mesmo que esteja começando o processo de gengivite, ele consegue debelar e não deixa isso crescer. Aí seus implantes vão durar a vida inteira. Então, o cuidado, como sempre, né? Desde criança é essencial. O cuidado indo ao dentista e o cuidado com o irrigador é em casa. Né? Porque não adianta você ir de 6 em 6 meses, nesses 6 meses você não cuidar em casa. Sim, a escovação é diferente do irrigador. Isso é diferente. Ele faz um efeito muito mais além. Muito mais profundo. Entendeu? Isso é importantíssimo, né? Pra gente já ir sabendo, né? Quem quiser e quem estiver precisando hoje fazer um implante, entender que o implante não é o dente que você sai naquele momento. O implante é um parafuso que coloca ali pro dente vir posteriormente. Correto. É isso? Correto. As pessoas têm a falsa ilusão de que implante é o dente. Na verdade, o dente é uma prótese sobre o implante. O implante é aquele parafusinho que vai lá dentro do osso, que faz as vezes da raiz do seu dente. Você não enxerga a sua raiz do seu dente. Né? Então, você também não enxerga o implante. Você enxerga a coroa sobre o implante. É exatamente o que você falou. Muito bem. Perfeito. Tô entendendo tudo nesse bate-papo aqui, que eu tenho muita curiosidade sobre isso, sobre esse tema. Né? Quem não fez um dia, a possibilidade de fazer é alta. Sim. Né? Ou tem gente que passa uma vida inteira e não faz implante. Você já viu esse caso? Não, com certeza. Hoje, muito mais do que no passado, as orientações que nós temos, os cremes fluoretados, a água fluoretada, nos dá possibilidades de não perdermos dentes. Diferente da década da minha mãe, da minha avó. Sim. Né, onde a odontologia era outra, era muito extracionista. Você chegava no dentista, tá doendo, vai lá, arranca o dente. É verdade. Entendeu? Então, é uma geração que perdia muito dente rápido e... Tu pega pessoas jovens, com 20 anos, o dentista ela extraía todos os dentes da pessoa. Sim, não tinha muito... Não tinha tecnologia, não tinha muita solução, hoje. né? Não tinha o nível de informações, a internet está aí
divulgando muita informação de qualidade. Então, sim, vai ter pessoas que não vão perder dente nenhum, vão morrer com todos os dentes na boca. Os Perfeito. 32 lá dentro, direitinho, bonitinho. Eu tenho todos ainda. Parabéns! Com Maravilhoso. toda a loucura de vida, tá os 32 aqui. Sim, e são lindos. Né? Já usou aparelho alguma vez? Já usei aparelho. Já? Já. Bacana. Todo mundo acha que eu fiz clareamento. Eu nunca fiz clareamento, tá? E é branquíssimo. Mas é natural. Papai do céu que me deu esses. Graças a Deus. Eu falo a mesma coisa. Eu falo, gente, meus dentes são branquinhos, mas eu não sou de fazer. Eu fiz uma vez um clareamento em 2013, mas em compensação, doutor Marcelo, eu já usei aparelho quase que uma vida inteira. Dos 10 anos até meus 25, comecei com móvel, aí era criança ainda, 12 anos, aí tirou, aí realinhou. Gente, foi uma luta. Pra ficar assim... Demorou. É uma luta. É muita persistência, né? Você falou de aparelho. Hoje nós temos um aparelho que é excelente. Qual? É o Invisalign. Já ouvi falar. São alinhadores muito estéticos que te permitem alinhar os seus dentes sem as pessoas verem que você está alinhando. Porque são plaquinhas invisíveis, feitas por computador. Então você consegue uma qualidade de estética, de função, de agilidade, porque como ele é feito por computador, você consegue de 40% a 50% mais rápido que os aparelhos convencionais. Que eram aqueles fixos que a gente chamava, que eu parei ali. Eu conhecia até os fixos, os móveis que tinha aquela pedrinha, né? E os fixos que trocavam as borrachinhas ali coloridinhas. Não, eu sou dessa eles ainda geração. existem, eles funcionam muito bem, né? Mas só peguei esse gancho que você falou de aparelho, que esse aparelho é maravilhoso. Não, e é bom falar, né? Porque tem pacientes hoje, futuros pacientes, que estão vendo que você é ortodontista, implantodontista, né? E cuida também da estética, fazendo a harmonização facial. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Fez muito bem falar aqui. E sobre o futuro da implantodontia? Você falou de técnica, que antigamente as pessoas não tinham muita tecnologia, perdiam muitos dentes, né? Hoje, o que vem por aí em termos de tecnologia e inovação na implantodontia, doutor Marcelo? Tem alguma novidade que você pode trazer para a gente conhecer? Muitas. Então, a nível de implantodontia, hoje nós temos as cirurgias guiadas, que no passado era uma coisa impossível de se saber que seria possível. Você faz protótipos, né, da boca do paciente, você faz moldes, faz tomografias, e primeiro você opera o paciente digitalmente no computador, e depois você vai para o ato cirúrgico e faz somente microfuros na gengiva dele, coloca os implantes sem fazer um corte, sem ter pontos, sem nada. Essa é a cirurgia mais moderna que nós temos hoje a nível de odontologia. Você consegue entregar com muita rapidez, com um pós-operatório maravilhoso, porque como você não cortou o paciente todo, então a reabilitação dele, o pós-operatório, é muito favorável. Entendeu? Então esse é o que nós temos de mais top aí a nível odontológico. Maravilhoso. E você já faz esse tipo de procedimento? Graças a Deus, fazemos sim. Tanto ela quanto a cirurgia chamada sem cortes, que é uma cirurgia bem similar a essa, só que para dentes unitários. Digamos que você perdeu um dente há, 2, 3 anos, usando uma prótese móvel, já não tem o elemento dentário. Sim. Então a gente só vem ali com um pushzinho, que é um bisturizinho circular, tira só como se estivesse fazendo um furo na orelha, um pouquinho maior que o furinho na orelha. Tira aquela partezinha de tecido e já desce o implante naquela região. Não tem sutura, não tem... a cirurgia é muito rápida mesmo. E muito favorável para o paciente. É claro, vamos ser levianos. Essa cirurgia não é para todas as pessoas. Sim. Para que você seja um candidato a ela, não adianta você ter todos os pré-requisitos. Você precisa de um pré-requisito só. Ter osso disponível. Ter largura e altura óssea. Se tiver isso, tá tudo certo. Maravilhoso. Doutor Marcelo resolve tudo e ainda está à frente do tempo. Faz acontecer. Né, doutor Marcelo? É isso. E hoje, aonde encontrar a sua clínica maravilhosa? Aonde te encontrar? Né? Aonde encontrar doutor Marcelo da Clique Odonto? Hoje nós estamos no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olha! Por enquanto, já estaremos em todo o Brasil. Com certeza, não tenho dúvida. Eu já estive lá e foi maravilhosa a experiência. Linda. Uma clínica que tem seus valores, muito claro. Quais são os valores que tem a Clique Odonto hoje? Então, nossos valores é assim. Eu tenho 5 valores da minha vida pessoal, a qual eu levei para minha clínica.
E eu acho que eu e todo o nosso time, nós temos que viver esses valores. Não adianta só ter os valores escritos na parede, bonitinho, Isso. e não viver. Não trazer o que a gente vive para o nosso paciente, né? Quais são nossos valores? Senso de dono. Eu acho que eu não sou o dono sozinho da empresa. Todos somos dono da empresa. Todos estão aqui para fazer o seu melhor, para entregar o seu melhor para o nosso paciente, né? Honestidade. Não adianta eu ser honesto e trabalhar com pessoas desonestas, por mais que elas me tragam lucro. Eu não quero. Então, se você quer trabalhar na clínica odonto, você vai ter que ser honesto. Comprometimento é o terceiro valor da clínica. Você tem que ser comprometido para com o sucesso. Melhoria contínua. Tem que gostar de estudar. Foi isso que me trouxe até aqui, foi isso que fez acontecer, e o meu time tem que gostar de estudar. Né? Tem que levar a sério, né? Eu dou os meios para poder cobrar os inteiros. Então, compro mentorias, compro cursos, divido com todo mundo, porque eu acho que para mim crescer, eles têm que crescer. Meu time tem que crescer. Né? Senão a empresa não cresce. Né? Isso que eu falei lá atrás. É bacana quando é bom para todo mundo. É isso aí. Né? Sabedoria ninguém tira da gente. E o último é a positividade. Todo mundo tem que ser positivo para trabalhar conosco. Sim. Né? Tem que estar com sorriso no rosto, sorriso real. Não adianta ser aquela pessoa de hoje tá chovendo, que chuva. Hoje tá calor, Não. Sim. Tem que ser positivo. Acho que esses são os valores que norteiam a minha vida e a minha empresa. Então, é por aí que a gente vai seguir, é assim que a gente vem transformando vidas. Sim. E é assim que a gente quer fazer a diferença. Com certeza. E o paciente está ali para vocês resolverem o problema que ele trouxe. Então tem que estar todo mundo muito alinhado, um atendimento de excelência, um sorriso no rosto, já para começar essa experiência a ser leve, né? E faz toda a diferença, pode ter certeza. As pessoas que têm a oportunidade de nos conhecer são unânimes em falar que o clima é diferenciado. Com certeza. Entendeu? Que o acolhimento é diferenciado, que o brilho nos olhos é o brilho. É o brilho. É o brilho, traz o brilho. Tem que trazer o brilho, gente. É um brilho diferenciado, é uma coisa que realmente as pessoas gostam de estar lá conosco. Não é que ninguém gosta de ir ao dentista, essa é a grande verdade. Pois é, ainda tem gente com medo, doutor Marcelo, de ir ao dentista? Tem. Como é que é hoje a experiência lá no consultório? Porque eu sei que tem gente assim... Gente, tem senhores que têm medo de ir ao dentista, né? Porque criança. Experiências antigas que trazem muitas marcas, né? Sim. E a gente está lá para ser, eu sempre falo isso pro time. Nós estamos aqui para ser a última clínica odontológica dessa família, desse senhor, dessa senhora. Então, a gente só tem uma chance. Ele não pode nunca mais pensar, quando pensar em dentista, tem que pensar na clínica odonto. Então, para isso, nós temos que realmente transformar a qualidade de vida deles aqui dentro. Com certeza. Né? A gente vai pro shopping feliz, pro dentista não. Então a gente tem que fazer com que as pessoas venham para cá felizes. Sintam-se em casa. Sintam-se em casa. E quando precisar pensar na clínica odonto, já ter aquela experiência vivenciada ali, desde o momento que ela liga, né, ou manda uma mensagem até o final do tratamento, porque é uma continuidade tratar, né, da nossa saúde bucal, né, doutor Marcelo? A gente não trata hoje e acabou. Sim. É uma continuidade. Verdade. Né? É uma manutenção. Você acabou esse primeiro momento. Fiz minha lente de contato. Ok, tá linda, ok. Então você tem que fazer as manutenções da mesma. Perfeito. Fiz meus implantes. Ok, tá linda, maravilhosa. Ok, mas tem que fazer as manutenções. Sim. Né? Não tenho nada, só prevenção. Ótimo, faça as suas prevenções para que realmente você não tenha nada no futuro também. Sim, a regularidade, né, de ir ao dentista de 6 em 6 meses ainda. 6 meses, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, até para você não ter uma perda, né? Deixar para um ponto que não tem mais jeito. A prevenção é o melhor. Você perguntou ali se tem pessoas que não vão fazer implante. Quem faz prevenção nunca vai fazer um implante. Né? Porque se está de 6 meses no dentista, se está começando um processo carioso, ele vai chegar lá e vai resolver. Sim. Esse dentinho nunca vai virar um canal, nunca vai virar um implante, ele nunca vai, entendeu? Então, assim, se você corta na raiz o problema, a pessoa vai ter todos os dentes até o final de sua vida. Bem lembrado, doutor Marcelo. Quais são os motivos, né? Qual é a causa que traz a pessoa a precisar fazer um implante? O que gera para você, como dentista, chegar e falar, olha, vai precisar de um implante? Alguns motivos, né? Vamos lá. Vamos hierarquizar. O primeiro, você já chegar com essa mutilação, com essa ausência dentária. Se você já chegou com a ausência dentária, não tem muito que a gente fazer sem ser instalar o implante. A pessoa já perdeu o dente durante a vida, mas não colocou outro no lugar. E quanto mais você deixa de colocar, você acaba acabando com os outros dentes. Por exemplo, você perdeu o dente superior.
né? O pré-molar superior, que é o que a gente mais perde, assim, a nível estatístico, a gente mais vê no consultório, é a pessoa sem o segundo pré-molar e o primeiro molar. O que acaba acontecendo com os dentes inferiores? Eles começam a crescer, porque você vai mastigando e ele não tem um outro dente em cima para bater. Então, esse dente vai subindo. Automaticamente, você acaba perdendo o dente inferior. Nossa. Aí depois você tem que botar implante em cima e embaixo. Sim. Entendeu? Então, é importantíssimo que você reabilite aquela região para que você não perca o dente do arco adjacente. Entendeu? Esse é o primeiro motivo. Um outro motivo, um dente cariou, eu tenho que tirar esse elemento dentário. O que fazer? A gente sempre tenta salvar. Dentista eu gosto de salvar o mundo. E a gente tenta salvar pelo menos os dentes. Claro. Todo dente que é possível, eu sou implantodontista. Sim. Tá? Mas o paciente senta na minha cadeira, eu vou sempre tentar salvar o dente dentro da medida do possível. Sim. Né? Agora, quando tá muito ruim, não adianta eu tentar salvar, que eu vou ficar secando gelo e não dando realmente a solução para aquele paciente. Né? A mesma coisa que o paciente... cansativo. Cansativo e injusto. Porque o paciente vai lá e vai pagar. Sim. Aí você sabe que ele tá pagando uma coisa que não vai resolver. Entendeu? Sim. É injusto para um paciente. Então, às vezes, é melhor você ser sincero, né? E dizer, poxa, esse dente aqui realmente não tem mais possibilidades. Tem mais jeito. É melhor investir de uma vez só. De uma vez só e ter longevidade. Vale a pena. Longevidade. Com certeza. Né? É que nem pacientes periodontais. Pacientes que têm... O que é o paciente periodontal? É o paciente que tem o tecido de suporte, o tecido que segura o dente doente. Às vezes ele não tem cárie. O dente dele tá lá branquinho, lindo. Só que a gengiva, o tecido do osso de suporte, está muito contaminado. Então esse dente começa a ficar mole e sai. Então temos que cuidar da parte periodontal. Fio dental não é para inglês ver. Ele é essencial na nossa higienização, para que a gente não tenha doença periodontal. Entendeu? Sim. É uma prevenção. É a prevenção. Né? De conta própria ali, nossa, no dia a dia. Tem que ter esse hábito. Com certeza. Né? Doutor Marcelo, estamos chegando ao fim desse papo maravilhoso. Você é uma pessoa sensacional, está trazendo muito conhecimento. E além de conhecimento, a gente vê que você tem sabedoria. E isso ninguém tira da gente, graças a Deus. Né? Você veio para salvar muitos dentes, muitos sorrisos, transformar muitas vidas. Eu visitei, eu sei o quanto que seus pacientes são felizes, se sentem em casa na sua clínica, com o atendimento, com a sua presteza, seu profissionalismo, sua alegria, porque você trabalha com muita alegria. Bom. Né? Além de ser um comunicador, você é um excelente dentista. Né? E traz essa excelência em tudo, nas suas empresas, nos seus consultórios. Futuro, qual é o seu plano para o futuro da Clique Odonto? Vamos lá. Já estamos há 13 anos trilhando o caminho com a Clique Odonto, né? E o projeto sempre foi franquia, sempre foi ser franqueador. Por que franqueador, né? Porque eu vejo que hoje nós já temos muitas franquias odontológicas, mas que a entrega é muito escassa do que a gente quer entregar. A gente quer replicar o que nós já temos num nível menor, né? Nós já temos uma clínica que entrega realmente qualidade, realmente tratamentos honestos, realmente tratamentos humanizados, né? E tecnológicos a todas as pessoas. Então é isso que a gente quer entregar quando a gente vai franquear o negócio. Eu quero replicar a experiência bacana que nós temos na nossa unidade maior para o Brasil todo. Eu acho que é possível as pessoas terem acesso a uma odontologia de qualidade a um preço justo. Sim, entendeu? demais. Então, a Clique Odonto entra nesse viés. Eu quero dar oportunidade para os dentistas que hoje estão muito massacrados, que não conseguem realmente trabalhar em ambientes salutares. Eu quero que eles tenham a sua clínica. E quero que tenha uma clínica de qualidade. Quero que tenha uma clínica diferenciada. Sim. Quero que eles façam a diferença, assim como nós fazemos lá na nossa clínica. Linda missão e planejamento futuro. E eu tenho certeza que vai brilhar por aí com essa diferença, com esse brilho que você vai fazer para você que é dentista, que deseja ter uma clínica Clique Odonto para trabalhar, fazer outras pessoas brilharem e você também brilhar, claro. É isso aí. Doutor Marcelo está trazendo um novo planejamento
para o futuro da Clique Odonto? Tem uma média? Como é que vai ser? Vai ser franquia? Vai ser novas unidades? Conta pra gente. Então, vamos lá. Eu já tive 4 unidades, tocando as 4 juntas, e vi que realmente o melhor modelo de negócios para que eu consiga entregar qualidade, consiga entregar padronização, é na franchise. Então, ali no início, de janeiro de 2026, a gente já vai estar franqueando, você já vai poder ser um colaborador, ser um agente de transformação, ser também um clicker. Você vai poder ter a sua clínica Clique Odonto. Por quê? Porque eu acho que se você é dentista, quer qualidade, quer entregar um sorriso diferenciado, você quer ter uma equipe unida, você precisa de um projeto. E isso nós viemos fazendo faz 13 anos. Né? Então agora está tudo já empacotado, organizado para te entregar uma clínica que você consiga realmente tocar com facilidade. Né? A odontologia não é fácil, não se iluda. Mas quando você já tem os processos planilhados, testados, você consegue êxito com mais facilidade. E a Clique Odonto vai te entregar isso. Parabéns! Excelente, lindo plano para quem deseja seguir a carreira numa franquia da Clique Odonto. Isso aí. Doutor Marcelo, vamos mostrar um pouquinho da Clique Odonto para quem está nos assistindo? Apresenta aí pra gente. Produção, por favor, colocar aqui a Clique Odonto na nossa tela para ela trazer o brilho. E quem tiver interesse em fazer futuramente uma franquia da Clique Odonto, ter uma franquia da Clique Odonto, olha aí, a apresentação da Clique Odonto, fundada por Dr. Marcelo Santos. Jaqueline, minha esposa. A Jaqueline aí, ó, a futura dentista da família. Isso aí. Isso é bom. Ó, aqui é esposa do Dr. Marcelo, né, Dr. Marcelo? Aí. Apresenta aí pra gente. Jaqueline Rosa, minha esposa, já estamos juntos há 29 anos. Mãe do Brian e do Enzo. História linda. E minha parceira de vida. Amém, graças a Deus. Essa é a nossa recepção. Nós criamos 2 banheiros já com com adaptabilidade para cadeirante, né? O da esquerda lá, as portas abrem para fora, enfim. Perfeito. Temos rampas aí para que ele consiga se locomover com tranquilidade na sua cadeira de rodas. Uma recepção bastante ampla, só de recepção nós temos 39 metros quadrados de recepção, então grande, né? Dá para atender bem nossos pacientes. Olha, que linda. Por que Clique Odonto? Clique foi... Eu estava dirigindo, estava indo para a especialização de ortodontia que eu fazia. Estava entrando na ponte de Niterói e me veio, tinha eu e meu sócio, a gente estava pensando em vários nomes e todos os nomes que a gente procurava já existiam. Aí me deu um clique. Daquele filme do Adam Sandler. Sim, clique. Aí eu mandei mensagem. Maravilhoso aquele filme. Zé, o que tu acha de Clique? Ele, pô, top, maneiro, vamos ver. Aí entramos em contato com a menina que fazia a nossa marca. Aí ela, poxa, Clique, mas vocês são uma clínica de odontologia, Clique. Então vamos fazer o seguinte... Tem nada a ver, parece que é tecnologia. Não, vamos fazer o seguinte, vamos botar Clique Odonto. Olha! O que vocês acham? Então, a partir da Odonto, foi ela que sugeriu ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Aí ela fez o projeto da logo, né? Que é uma câmera, na verdade, ela é uma câmera fotográfica e o flash brilhando para pegar um sorriso. Ficou maravilhoso. Essa que virou a logo. Parabéns. Foi a ideia dela. Lindo nome. Quando a gente fala clique, a gente pensa no clique do sorriso, né? De uma foto. Foi o que me veio. É isso aí. Perfeito. Ficou linda demais a marca. Ficou linda demais. Isso aí. O que mais? Ali é a sala de atendimento. Essa é a sala de avaliação, que é lá nosso scanner intraoral, né? Onde a gente tem a digitalização do sorriso do paciente. A gente consegue, esse scanner faz 6 mil microfotos por segundo, então ele monta digitalmente o sorriso do paciente. Uma coisa bem legal. Tu falou sobre tecnologia, tecnologia agregada. Me conta, você faz lá na hora, a pessoa vê como vai ficar? Vê na hora como vai ficar. Principalmente a parte ortodôntica ali, de Invisalign, você vê na hora. Avançadíssima essa tecnologia. É muito boa, muito boa. E essa é a nossa sala de avaliação, então o primeiro contato que você vai ter com a clínica vai ser nesta sala. Sim. Né? Onde a gente vê realmente quais são as suas necessidades, o que a gente pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida, montamos um plano de tratamento para você, para te apresentar. Né? A gente tem um raio-x panorâmico ali também, então a gente faz o raio-x, coloca numa televisão, não está aparecendo aqui no canto tem uma televisão grande, a gente mostra esse raio-x, fazemos o escaneamento e com todos esses dados a gente monta o seu plano de tratamento. Aí sim a gente vai te dizer o que é possível. Montamos o plano A, plano B, plano C,
e vemos juntos o que é melhor para você. É isso aí. Maravilhoso. Eu falei do raio-x panorâmico, olha ele aí. Esse é o equipamento que nos permite, né, vermos a parte radiológica, a parte óssea, como é que está a sua parte óssea. É aí que você vê se a parte periodontal está boa, se está ruim, se você tem osso na volta do dente ou não. Maravilhoso. Esse equipamento. E você faz tudo lá na hora, doutor Marcelo? Na hora. Você entra, você faz o tour na clínica, já faz esse exame, faz o outro exame que é o escaneamento também. Que máximo. Faz as fotografias para a gente ter o registro do antes do tratamento. Sim. Né? Porque é importantíssimo você realmente mostrar o diferencial do que você está fazendo. Total. Né? Como você estava e como você vai ficar ao final do tratamento. Então é por isso que a gente faz todo esse cuidado. Essa é uma sala clínica. Sala clínica 1. Sim. São 4 salas iguais, muito idênticas a esta, né? Sim. São quantos dentistas lá hoje? Temos 9 dentistas. Incrível. 9 dentistas. Começou quando a Cliqueodonto? 2011. Time de feras lá. Tem bastante gente, está bastante tempo conosco. Ela virou Cliqueodonto mesmo, né? A gente já tinha consultório antes, mas não era Cliqueodonto, aí depois virou Cliqueodonto. Sim. O modelo mesmo do negócio, né? Do atendimento de vocês. Isso, foi 2011 para cá. Perfeito. E é isso aí. Então, essa é a nossa sala clínica, onde a gente faz ali a parte ortodôntica, nessa sala específica, e a parte de endodontia, de canal também. Uhum. Aí temos uma sala especializada para cirurgia, onde nós colocamos oxigênio embutido na parede, temos um monitor cardiorrespiratório para dar todo o suporte para o paciente, né, para que realmente ele se sinta confortável e para a gente mais seguro. Que a gente consegue controlar a respiração, saturação sanguínea, ter a pressão ali de 15 em 15 minutos, de meia hora. Então, dá todo um respaldo para que a gente consiga operá-lo com mais segurança. Né? Perfeito. Um pequeno duro. Aí, que linda! Olha ali, ó. Foco, inteligência e disciplina. Perfeito. Os valores. Você trouxe, ó, tudo lá na parede, lindamente, claramente, para as pessoas já terem uma experiência incrível, inesquecível. Tem um espacinho ali também, botamos uma cadeira. Gente, que delícia! Deixa eu ver. Porque antes de chegar a pessoa relaxa. Relaxa antes. Tá com medo do dentista? Senta lá, faz sua massagem tranquila, relaxa. Que maravilha! É atendido. É que tem muitas pessoas que são mais fóbicas, mais, né? Então a gente bota ali, dá uma relaxadinha na cadeira. Faz uma leve massagenzinha, entra no clima, né? Tem que ser diferenciado, né? Sim. Tem que entregar algo diferente a nível de qualidade pro nosso cliente. Parabéns. Eu nunca fui a um consultório que tivesse um lugar para relaxar dessa forma. Já amei. Né? O pessoal que é da massagem, desse lado do spa, vai adorar. É isso aí. Né? Porque vai dar aquele relax antes de ir lá conversar com você. Dá mesmo. Dá mesmo, eu tenho certeza. Eu amo massagem, sou frequentadora de lugares que me relaxam. Imagina no dentista. Isso aí. Perfeito, parabéns. Doutor Marcelo, se a pessoa hoje, né, um paciente futuro, quiser te encontrar, aonde encontra para falar e ser atendido na sua clínica em Campo Grande, no Rio de Janeiro? Então, vocês podem nos encontrar no Instagram da clínica, né, que é Cliqueodonto RJ, ou no meu próprio, que é dr.marcelo_santos, ou no telefone 965560026. Será uma honra, um prazer poder te atender, te receber, enfim, prestar o nosso melhor para você. É muito maravilhoso esse doutor Marcelo, gente. Pelo amor de Deus. Primeira vez que eu vi o doutor Marcelo, eu me encantei. E, por acaso, foi no meio de um implante dentário que eu fiz recentemente. Então eu falei, eu vou pegar a minha experiência e colocar aqui. E eu conheci ele nesse momento, né, doutor Marcelo? Isso aí. Vamos lá, para quem é dentista, que mensagem você deixa? Ou para quem quer começar uma faculdade de odontologia e aí desanima, conta aquela história de que não tem mais muita oportunidade, já está dominado o mercado, não sei o que eu vou fazer, eu não quero ser mais um dentista, eu quero ser o dentista. Qual é a mensagem que você deixa para quem é dentista e quer se inspirar nessa história incrível que você tem, no seu profissionalismo, nessa sua missão de vida aqui? E também
para quem tem medo, para quem tem dúvidas, para aquele paciente que quer ir ao dentista e tem um receio grande. Através desse podcast, eu espero que a gente tenha aí impactado positivamente, esclarecido muitas coisas, muitas dúvidas, né, dos futuros pacientes. Mas o que você deixa de mensagem? Eu acho assim, sempre há uma possibilidade de melhorar. Sempre. Se você é paciente, você quer comer melhor, você quer falar melhor, você quer sorrir melhor, você quer agradar a você mesmo, não agradar os outros, né? Porque você não se vê bem no espelho, você quer se ver bem, os implantes dentários são para você. Quer comer uma maçã, quer beijar, como eu já falei anteriormente, quer ter uma vida mais tranquila, mais segura, os implantes são para você. E falando agora com os profissionais, ou com as pessoas que querem fazer odontologia e acham que não é para elas. Eu acho que é para qualquer um que realmente queira de coração. Para qualquer um que queira transformar a vida dos outros, porque odontologia é uma profissão de servir. Você vai servir os outros. Sim. Você vai melhorar a qualidade de vida dos outros. Então, eu acho que para você ser bom, você não tem que ser maravilhoso, ser o cara que tem mais cursos na vida, não. Você tem que ser um cara humano. Uma pessoa que queira atender outras pessoas, que queira dar o seu melhor, seu coração para outra pessoa. Entendeu? Se você pensar assim, pode ter certeza que não vai faltar cliente, não vai faltar paciente, que vai dar tudo certo. Então, eu não tenho experiência, eu não tenho expertise de montar um consultório, é muito difícil. Realmente é penoso, já quebrei 4 consultórios até ter essa clínica grande como eu tenho hoje. Então, te digo, não é fácil, mas é possível. Eu estou passando pela peleja, já passei, graças a Deus. Então, hoje eu tenho a experiência, hoje eu tenho a estrutura e é isso que eu vou replicar e vou te possibilitar ter uma clique também. Valeu? É isso. Valeu! É possível você vencer, realizar sonhos, ser dentista, cuidar de pessoas, de sorrisos, servir ao próximo, principalmente, através dessa profissão linda que vocês têm. Amém. Querido, muito obrigada pela sua participação. Quer deixar mais um recado? Não dá vontade de parar de conversar com ele. Como é que a gente faz? Esse dentista é maravilhoso. Eu vi primeira vez o Dr. Marcelo, eu fiquei apaixonado. Muito cativante, né? Muito profissional. Me fala, o que você mais quer falar aqui, Dr. Marcelo? Nada, traz aí. Falei. Faltou alguma coisa? Será que eu fiz todas as perguntas que você precisa, como dentista, esclarecer para esse mundão? Acho que fez sim. Eu acho que só de abrir esse espaço para a gente conseguir desmistificar algumas coisas da odontologia, sim. Você possibilita que as outras pessoas consigam agregar, consigam chegar, consigam quebrar alguns dogmas delas mesmas, alguns paradigmas. Sim. Né? Eu quero fazer implante, mas eu tenho medo disso. Eu sou hipertenso, sou diabético, eu acabei de parir, eu não posso. Pode. Sim. Entendeu? É possível. Já puxando para um outro viés, o viés da possibilidade da pessoa correr atrás dos seus sonhos, é possível. Se o outro conseguir, eu sempre falo, eu não sou um ET. Sim. Não sou melhor do que ninguém. Sim. Se eu conseguir, o outro também consegue. Basta saber o quanto você quer. Se você quer de verdade, vai lá. Qual a sua vontade, né? Qual o tamanho da sua vontade? É pequena, é média ou grande? Porque tem que persistir. Paga o processo, paga o preço que dá certo. Com certeza. Não existe nada fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Exatamente. Você não estaria aqui agora contando essa história, trazendo solução, investindo cada vez mais, que eu sei que você não para em conhecimento, né? Já dizia minha avó, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. É isso. Então a gente precisa investir o tempo todo em aprender mais. Não é à toa que é o meu terceiro valor. Tá lá. Melhoria contínua. Você tem que querer melhorar. É isso aí. E pro próximo nível sempre. Sempre. Enquanto você está confortável, se você é o melhor da sala, troca de sala. É isso aí. Vai ser um aprendiz em algum outro lugar. Olha. Vai aprender com os outros. É sério, é sério. É verdade. Porque só cresce se você tiver pessoas que estão em outro nível para você se inspirar e conseguir galgar aquele projeto, aquele sonho. Porque se você ficar na mesma, você achando que você é o bonzão, você não vai para lugar nenhum. E aí você não faz transição de melhoria na vida. Entendeu? Né? Não busca o novo. É isso aí. Eu não ia ter saído lá do semáforo onde eu vendia jornal para ser dentista hoje. Você vendeu jornal, doutor Marcelo? Essa é outra história. Olha, quem tá sabendo disso? Pula. Vamos pular? Não, conta. Quantos anos você tinha quando você vendeu o jornal? 11 anos. Olha, jovenzinho. Com 11 anos já estava no semáforo vendendo 0 hora. Lá na... Porque assim, em Porto Alegre... Inspiração de vida, gente. Em Porto Alegre tem a 0 hora, né? Que é como se fosse o Globo aqui no Rio.
tem um prédio grande. Eu morava quase do lado da Zero Hora. Então, aos domingos, ele vendia os classificados da Zero Hora. Antigamente existia classificado impresso. Hoje nem existe mais. Sim. Aí nós íamos pra lá vender o jornal da Zero Hora. Perfeito. Vendeu muito jornal? Muito. Graças a Deus. Fez parte da história pra você hoje ter grandes metas. Tenho certeza disso. Né? Te dá bagagem. Total. Te dá jogo de cintura. Entendeu? Verdade, verdade. Doutor Marcelo, obrigada pela sua presença. Tudo bem. Espero que você tenha gostado dessa experiência aqui, de trazer o seu brilho da vida, do seu profissional com a gente. Manda um beijo pra Jaque, pro Brian, pro Enzo, que eu sei que eles fazem aí parte desse seu querer maior, né? Querer cada vez mais melhorar, entregar mais, que isso vem e reflete muito na nossa família e eles são nossa base. Eu acho que tudo tem que ter um propósito. Total. O meu propósito é melhorar a qualidade de vida da minha família. Sim. Né? Começa da minha ali, esposa, né? Dos meus filhos. Eu acho que é lá que eu recarrego minhas baterias todos os dias. Sim. É lá que as coisas acontecem para mim sair pro mundão e fazer acontecer. Lá tem que estar muito bem. Pra depois eu fazer o resto ficar bem também. Perfeito. Obrigado. Obrigada a você. Valeu. Pessoal, se você já passou por um implante e quer compartilhar sua experiência, deixa aqui nos comentários. Dr. Marcelo vai responder também, se você mandar um direct para ele, querendo mais informação. Lá na Clique Odonto, entra ali no link do Instagram, manda essa mensagem sobre uma experiência. De repente você está no momento querendo visitar um dentista, né? Passando por esse medo, tendo que ir relaxar, que é um diferencial na clínica dele, né? Relaxar para ir no dentista, saber que você vai ser muito bem acolhido, vai ter uma hospitalidade incrível e um profissional altamente qualificado, que é este homem maravilhoso, que eu tive esse prazer de trazer o brilho para vocês hoje. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, linda a sua história. Eu tô muito feliz com a sua participação. Valeu. Pessoal, a gente fica por aqui. Segue lá, ó, @drmarcelo_santos, @Clique Odonto. Vai ter a futura franquia aí, início de 2026, por aí? Início de 2026 estaremos com as franquias na rua já. Então, fiquem ligadíssimos que vem muita coisa boa por aí. Umas novas clínicas no Rio e no mundo. Tenho certeza. No Rio, no Brasil, no mundo, só crescendo. Só pode melhorar. Só pode melhorar. Né? E aqui, Traz o Brilho Podcast no YouTube, no Spotify. Ellen Traz o Brilho para você continuar acompanhando histórias de pessoas que brilham e faz as nossas vidas brilhar. Ó, beijo, tchau, tchau. A gente fica por aqui. Beijo. Até Obrigada, breve. doutor Marcelo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão a você.